aposentadoria. No programa Piracicaba Agora é Defere. Boa noite, Lia. Boa noite, Leandro. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Lucas, fecha um pouquinho para nós. Vai ficar só os dois, a gente vai falar sobre o telão. Maria, tem pergunta chegando? Tem, né? Pois tem não. Bastante pergunta chegando para o Leandro. A gente já vai selecionar aqui. Eu quero dizer que você pode mandar a sua pergunta no WhatsApp, tá? A gente tem várias perguntas, né, aqui para o Leandro e para a Lia responderem a respeito de INSS, aposentadoria. Você também pode ligar no nosso telefone. A Ana anota aí a sua pergunta ao vivo e a gente faz aqui para eles, tá? Leandro e Lia da Defere já estão a postos aí. Não puderam vir na terça-feira, mas como dissemos, hoje estão aqui. Leandro, você está trazendo algumas explicações, né? Sobre o INSS. Vamos falar sobre isso, então? Sim, vamos. Neto, é importante, esse nosso objetivo hoje, principal, é sintonizar você, telespectador, para a realidade previdenciária, para a realidade no âmbito do INSS a respeito do coronavírus. Muitas coisas mudaram no INSS. A primeira delas, gente, né, e a principal é que o INSS ele está fechado, tá, Neto? O INSS fechou, não está atendendo mais. Ele está fechado, diferente da Caixa Econômica está atendendo fila externa, né? Sim, exceto, Neto, para 3 tipos de serviços, tá, gente? Inclusive, Neto, foi baixada uma portaria, que é a portaria 373, se o Bruno puder pôr na tela, a portaria 373, Neto, que regulamentou, embora a 375, perdão, Bruno, a 375. Então, o INSS ele está fechado, gente, exceto para 3 tipos de serviço. Tá? 3 tipos de serviço. O primeiro deles, Neto, que o INSS ainda permite o atendimento presencial, é para o chamado cumprimento de exigência, gente. Olha aqui, ó, na tela, deverão ser mantidos apenas os serviços agendados referentes ao cumprimento de exigências de requerimentos de benefícios previdenciários e assistenciais, gente. Aí o senhor e a senhora podem perguntar, mas Leandro, o que é cumprimento de exigência, tá? O que é cumprimento de exigência? É quando você requer um benefício, entrega a documentação junto ao INSS e o servidor do INSS, quando pega para analisar, Neto, nota que falta um documento ali. Quando ele nota, gente, que falta um documento na documentação, ele abre a chamada exigência. Então, para esse tipo de serviço, ainda o INSS permite a presença pessoal no INSS. Então, se o senhor e a senhora recebeu no seu e-mail ou um telefonema de algum servidor do INSS pedindo alguma documentação, ainda pode ir se locomover até a agência que o servidor vai atender. O outro serviço, gente, que ainda é possível ser feito nas agências de forma presencial, são as perícias médicas. Então, as perícias médicas ainda serão feitas nas agências do INSS. Porém, detalhe aqui, gente, o INSS ele vai permitir que o segurado entre faltando 20 minutos para a sua perícia. Então, o senhor e a senhora que tem uma perícia agendada, por exemplo, 3 horas da tarde, não adianta chegar lá 1 hora, Neto, que não vai ser possível vai ser entrar atendido. na agência, né? Exatamente. Então, o INSS só permitirá o acesso restando 20 minutos do horário que a sua perícia está agendada. Então, fiquem tranquilos, porque ainda as perícias médicas, elas serão todas feitas na agência do INSS. Claro que a questão, Neto e telespectador, daquele segurado que foi diagnosticado com o coronavírus, ele não pode ir na agência. Porque se ele for na agência, ele vai pôr todos ali em risco. Claro. Então, nesse caso, Neto, o INSS, nesse momento, estuda uma concessão online, tá? De modo que ele venha a ter direito ao auxílio-doença de forma online, de forma que ele não precise ir diretamente na agência. Porém, ele estuda isso ainda por quê?
Primeiro, Neto, que pode ocorrer muitas fraudes nessa concessão online. Então, Correto. o governo ainda está estudando uma maneira que não haja fraude, tá? A questão do coronavírus, tá, gente? Agora, as demais perícias, elas estão sendo executadas nos horários agendados. Porém, repito, gente, 20 minutos antes do horário agendado. Então, não adianta ir antes do tempo, muito antes do tempo, que não será permitida a entrada. Outro detalhe também, o acompanhante não será permitido a entrada do acompanhante, Neto, exceto em alguns casos excepcionais, tá? Quando é um cadeirante, né? Ou você vai requerer um benefício de 25% no acréscimo do aposentado por invalidez, que precisa de uma pessoa permanentemente ao lado. Então, nesses casos, pode entrar com acompanhante, exceto esses casos, não será permitido a entrada de acompanhante. E por último, Bruno, as avaliações e pareceres sociais, ou seja, quando o INSS marca uma conversa, uma entrevista com a assistente social. Isso acontece muito na aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade do deficiente. Quando pede-se uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição do deficiente, marca-se uma perícia e uma conversa com a assistente social. Então, nesses casos, também é permitido ainda a presença pessoal, física, na agência do INSS. Então, exceto esses 3 casos, gente, cumprimento de exigência, perícia médica e conversa com o assistente social, não é permitido, tá, Neto? Ok. A presença física nas agências do INSS. Repito, aqui na questão do coronavírus, o governo ele estuda uma possibilidade para que a concessão seja online. Porque aquele que foi diagnosticado com o coronavírus, gente, ele precisa do benefício. Ele precisa do benefício, porém ele não pode ir na agência, porque se ele for na agência ele põe outras pessoas em risco. E de outro lado, o INSS também não pode conceder de maneira aleatória, porque senão começa a ter fraudes nos atestados médicos. Embora o INSS acredite que vai ter uma posição rápida nesse sentido. Outras novidades também em relação ao INSS, se o Bruno puder pôr agora, Bruno, a portaria 373, que foi baixada, Neto, que o INSS ele interrompe, tá, gente? Então, atenção aqui, o INSS ele interrompe em 120 dias, ou seja, por 4 meses, vários serviços que antes era obrigatório. O primeiro dele é a comprovação de vida, gente. Então, para quem não sabe, todo aposentado ou pensionista, todo ano precisa fazer a prova de vida nas agências bancárias para que o benefício continue ativo, para que o INSS continue a pagar o benefício. Uma vez que, Neto, hoje nós estamos evitando o contato físico e as provas de vidas são feitas nas agências, o INSS, o governo, sabiamente, estendeu por 4 meses, tá, a não obrigatoriedade da prova de vida. Então, o senhor e a senhora que nos assiste, e a prova de vida é agora em março, ou em abril, maio, junho, julho, fiquem tranquilos, não precisa ir ao banco, porque o governo, ele interrompeu o prazo. Então, por 4 meses, ou seja, março, abril, maio, julho. Tá, Neto? Tá? Então, em julho, volta-se a obrigatoriedade de comprovar, fazer a chamada prova de vida. Outro serviço que ele suspendeu, Neto, foi a suspensão do benefício por falta de apresentação de declaração de cárcere. Esse benefício são para aqueles que recebem o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, gente. Então, tem muitos, né, que nesse momento nos assistem, que tem um parente, o marido, a esposa, o filho, que está recluso, que está preso. E, consequentemente, recebe-se o chamado auxílio reclusão. E de 3 em 3 meses precisa ir no INSS para comprovar que o mesmo ainda continua preso. Para essa declaração, também o prazo se prorrogou por 120 dias. Suspensão de benefício por falta de apresentação de CPF. Isso é, a pessoa às vezes
vai sozinha no INSS, gente, e apresenta a documentação, e no RG que a pessoa apresenta não consta o CPF. E o servidor precisa do CPF para conceder o benefício. Nesses casos, também interrompe-se os prazos. O INSS não vai deixar de conceder o benefício e nem de manter o benefício por falta de CPF. Por sexto, o envio das cartas de convocação aos beneficiários com dados cadastrais inconsistentes. Ou seja, quando há uma inconsistência, gente, no cadastro do aposentado ou pensionista, o benefício ele é cessado para que o segurado vá à agência e arrume os dados cadastrais. Nesse caso, também o INSS não cessará por 120 dias para que o mesmo não precise ir a uma agência do INSS. E por fim, acredito eu, que é o sétimo, é a suspensão de benefício por impossibilidade de execução do programa de reabilitação profissional. É quando o perito do INSS, gente, ele encaminha para a chamada reabilitação profissional. Em muitos casos, quando entra no processo de reabilitação, o INSS ele paga um curso, Neto. Paga um curso, por exemplo, de informática. Como hoje, né, as escolas foram fechadas, então, se o segurado não for ao curso, devido ao que hoje nós estamos vivendo, ele não terá nenhuma penalidade, por 120 dias, tá, gente? Então, você que está preocupado com a prova de vida, fique tranquilo. Você que tem um parente preso, recebe o auxílio reclusão, fique tranquilo. Você que o INSS, você apresentou lá seu RG sem o CPF, também fique tranquilo, porque o INSS interrompeu por 120 dias, tá, gente? Agora, exceto outras informações, eu estou no escritório por hora, também não sabemos até quando, Neto. Como é que está o seu atendimento lá, Leandro? Nós estamos atendendo por hora normalmente, tá, Neto? Normalmente, eu não sei como será a partir de segunda-feira próxima. Eu até quero aproveitar o ensejo aqui, Neto, deixar um WhatsApp nosso para que, acaso a Defere não continue com as suas atividades a partir de segunda, o nosso telespectador que tem uma emergência, Maria, ele possa nos contactar, Neto. Isso. E às vezes é um assunto que eu, Leandro, consigo resolver pelo via WhatsApp. Online. Então, pelo WhatsApp. Então, depois a Lia passa aí, o Bruno põe na tela, porque nós não sabemos. Pode falar. Tá? O WhatsApp, gente, é o 97403-3656. Tá? Então, amanhã nós vamos trabalhar normalmente. Não sabemos segunda como será. Caso a Defere não, segunda-feira, retorne as atividades normalmente, por gentileza, entre em contato nesse número que eu te passei, 97403-3656, porque a Defere não vai desamparar o senhor e a senhora, porque nós sabemos que o benefício do INSS é uma prestação alimentar, é dinheiro, e nós precisamos de dinheiro para tudo. Então a Defere pode até fechar a porta física, mas nós vamos continuar online de algum jeito, assessorando o senhor e a senhora para que o senhor e a senhora não fiquem sem o seu benefício, sem a sua pensão por morte e possa tocar nesse momento difícil que o Brasil se encontra, a sua vida normalmente, né, Tô? 97403-3656 para você tirar alguma informação caso de emergência, tá bom? Até segunda-feira, Defere atende normalmente, se tiver alguma portaria, né? Às vezes é assim, tem uma portaria do governo que pede realmente para todos fecharem, parar, né? A gente sabe que isso é por um curto tempo. Se acontecer, claro que a Defere, o escritório, vai aderir a isso também. 19 horas em ponto. Pois não, Maria? Ô Leandro e Lia, ainda dentro dessas questões aí do INSS que está se adequando, né, ao coronavírus, a Olívia quer saber como é que ficam as mulheres grávidas, né? Como é que vai funcionar? Certo. As mulheres grávidas, elas se enquadram nas perícias médicas, tá, Olívia? Que é o que eu disse aqui no início da minha fala. Então, as perícias médicas, elas continuarão. Eu digo perícias médicas porque, caso a senhora precise se afastar antes do nascimento da criança. Agora, se for a gravidez tudo bem, sem nenhuma complicação física, o pedido do salário maternidade é online, tá, Olívia? Então, o INSS, o chamado Meu INSS, está funcionando normalmente, tá? Então, se a gravidez for tudo bem,
não tiver nenhuma complicação física, você vai pedir o seu salário maternidade pelo Meu INSS, de forma online. Não vai precisar se locomover até as agências. 2534-1234-99141-1048, o WhatsApp do programa Piracicaba Agora para você participar conosco. Defere no programa Piracicaba Agora, hoje, quinta-feira, excepcionalmente, né? Ali o Leandro está aqui conosco para responder suas dúvidas. Pois não, Maria. Pergunta do Leonardo, ele diz o seguinte, olha, tenho registro desde os 10 anos de idade, hoje tenho 42, trabalhei numa usina, ele quer saber se vai receber 100%. Vamos lá. Ele tem o registro desde os 10. Então ele está aí, né, Ator, com 32 anos de tempo de contribuição. Exato. Leonardo, você não disse se esses 32 anos, eles são ou não insalubres, tá? Eu precisaria saber disso, Leonardo, porque a usina tem vários setores, né? Exatamente. Então, é uma informação importante, Leonardo, porque o homem que trabalhou exposto a um agente nocivo, o tempo dele aumenta 40%. Então, eu precisaria saber, antes de responder, se é ou não insalubre esses 32 anos que o senhor disse ter de tempo de contribuição. Se for insalubre, sim, o senhor vai se aposentar na especial e vai receber, sim, 100%. Agora, se não for insalubre, o senhor vai entrar na regra de transição aí. Vai entrar numa regrinha de transição chata, porque o governo, ele disse o seguinte, o homem que até o dia 13 de novembro de 2019 não tinha 33 anos ou mais de tempo de contribuição, ele vai se enquadrar em algumas regras de transição. E ouvindo a sua realidade, infelizmente, se o senhor não tiver insalubridade nesses 32 anos, o senhor só se aposenta com 60 anos de idade. Olha que triste, gente. Olha que triste. Veja só, o Leonardo disse ter 32 anos de idade. Pela lei antiga, gente, ele se aposenta daqui 3 anos. Porque pela lei antiga, o homem se aposentava, melhor dizendo, com 35 anos de tempo de contribuição. Então, se ele tem 32, restavam 3. Então, o Leonardo se aposentaria daqui 3 anos. Mas, se ele não tiver insalubridade, agora ele se aposenta só com 60 anos de idade, porque o senhor pega a chamada regra 100%. Mas, ouvindo a sua fala, eu tenho certeza que tem insalubridade aí, Leonardo, e nós vamos conseguir a especial para o senhor. Então, me procura, vamos sentar no escritório, esperar que passe logo, né, essa questão do coronavírus, para que a gente monte a documentação e aposente o senhor o quanto antes. Mais perguntas chegando com a Maria. Pois é, Maria. Também referente ao cenário atual aí. A Alice quer saber se as pessoas com mais de 60 anos vão receber a metade do 13º já no mês que vem. Pois é, Lia. Sim, o governo, né, liberou, devido a esse problema que a gente está tendo da pandemia do coronavírus, liberou a primeira parcela do 13º salário aos aposentados, pensionistas, os que recebem auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio acidente. Só não entra nesse 13º salário aqueles que recebem o BPC, o chamado LOAS também, como alguns conhecem. Do restante, de 24 de abril e 8 de maio, será liberada a primeira parcela do 13º salário, que antes era paga em agosto, em meados de agosto, a primeira parcela, e a segunda parcela, finalzinho de novembro, começo de dezembro. Então, ele vai liberar agora, a partir do dia 24 de abril até dia 8 de maio. Tem uma tabelinha para estar recebendo esse 13º salário. Você vai pegar o número do seu benefício, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dígito 0. Descarta o dígito, o último número 9. Daí vai ter uma tabelinha com as datas de recebimento. Isso também poderá ser acompanhado no site do Meu INSS, que eles vão disponibilizar uns dias antes do pagamento, para também as pessoas também não ficarem, né, preocupadas e irem todas ao mesmo tempo no banco. Então, tem uma tabelinha com o seu número de benefício, você vai saber mais ou menos qual vai ser a data que você vai receber. Daí, uns dias antes, se não tiver acesso ao site, se cadastra, acessa que vai estar lá disponível a data do recebimento da primeira parcela do 13º salário. Desculpa.
Continuando então aqui as perguntas, a Josiane, ela diz o seguinte, olha, tenho depressão, como faço para receber o LOAS do INSS? Ela diz que tem um laudo e precisa se aposentar, ela não tem condições de trabalhar porque ela usa vários remédios para depressão. Tá, Josiane, primeiro, para receber o LOAS, o laudo do médico você disse que já tem. Ok, esse é um dos requisitos. O segundo requisito é a renda per capita da casa. Tem uma boa notícia que antigamente a renda per capita ela tinha que ser 1/4 do salário mínimo. Hoje o governo mudou, então tem que ser metade do salário mínimo, que vai dar menos da metade do salário mínimo. Vamos supor aí que a renda per capita tem que ser R$521. Se enquadrar nessa renda per capita, sim, você tem o direito ao benefício, já que você tem realmente uma doença que te incapacita para trabalhar. Então tem que fazer o pedido, como vai precisar de uma perícia médica, então provavelmente vai ser agendada a sua perícia, você vai passar com um médico perito no INSS e vai ser avaliada e sim, daí se tiver todos os requisitos, você terá direito ao benefício sim, tá bom? 2534-1234, telefone daqui do programa Piracicaba agora, 991411048, é o WhatsApp na tela para vocês. Se você quiser entrar em contato amanhã a partir das 8 horas com a Defere, o telefone da tela da Defere é o 3377-0270, 3377-0280. Pois não, Maria? Minha xará aqui fazendo a pergunta. Boa noite, meu nome é Maria. Gostaria de saber se a aposentadoria de um salário mínimo de uma pessoa com invalidez conta na renda per capita para pedir o BPC. Sou viúva, não sou aposentada, nem tenho pensão. Tenho 65 anos de idade e moro com meu filho. Ele é aposentado pelo SP-Prev, né? É isso? Com alienação mental? Será que é isso mesmo, Leandro? Sim, alienação mental. Ok. Maria, vamos lá. A senhora perguntou se a aposentadoria de invalidez do filho se atrapalha no LOAS que a senhora pensa em pleitear. Eu preciso saber, antes de responder, se o filho é casado, divorciado ou solteiro. Por quê? A lei do LOAS, a lei da assistência social, a chamada lei orgânica da assistência social, ela diz que o filho solteiro, Maria, a renda do filho solteiro entra na renda per capita da mãe, do filho solteiro. Agora, a renda do filho casado ou divorciado não entra na renda per capita da mãe. Então, se ele for casado ou divorciado no papel, a renda dele não entra. Consequentemente, a senhora tem sim o direito ao LOAS. Agora, se ele for solteiro, infelizmente, a renda dele vai anular o direito da senhora de conseguir o LOAS. Pois não, Mar, diga lá. Pergunta que chegou pelo telefone do seu João. Ele diz o seguinte, tem 58 anos de idade e 31 anos de contribuição. Ele quer saber se ele tem que continuar pagando ou esperar os 75 anos. Vamos lá, 58 e 31 de tempo de contribuição, João. João, boa noite. Agradeço a pergunta. João, como eu disse na minha fala anterior, a lei mudou. Até o ano passado, o homem se aposentava com 35 anos de tempo de contribuição. O senhor disse ter 31. Para 35, restam 4 anos de tempo de contribuição. Então, na lei antiga, o senhor ia se aposentar com 62 anos de idade, uma vez que o senhor tem 58. Agora, na lei nova, o senhor se aposenta somente com 65 anos de idade. Então, em regra, ouvindo a sua fala, o senhor vai se aposentar com 65 anos de idade, na lei nova. Porém, João, me permita ver a sua documentação para nós vermos se o senhor tem algum dos fatores que aumentam o tempo de contribuição, como, por exemplo, tempo de tiro de guerra, insalubridade, tempo rural, tempo de escola técnica.
até 1998, tempo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ação trabalhista que o senhor requereu um tempo que trabalhou informal. Então tem vários fatores, João, que pode fazer com que aumente o tempo de contribuição do senhor e não só aumente, mas chegue nos 35 anos e aí o senhor já está hoje em tempo de se aposentar. Agora, Leandro, não, eu não tenho nada disso, Leandro. Então, infelizmente, João, o senhor se aposenta somente com 65 anos de idade. 25 34 1234. Você que está assistindo o programa Piracicaba agora, o Leandro e a Lia estão aqui, são do escritório da Defério. E o telefone da Defério, para você, na tela, para você ligar amanhã a partir das 8 horas, é o 3377-0270, 3377-0280. Pois não, Mar. Pergunta agora da Luciana. Ela diz que é aposentada por invalidez. O olho direito ela não enxerga completamente e do esquerdo ela enxerga apenas 2%. Né? Ela quer saber se tem direito aos 25% e aqui ela diz que quem digita as mensagens no WhatsApp para ela é o marido. Tá, boa noite, Luciana. Os aposentados por invalidez que necessitam de acompanhamento de uma pessoa permanentemente, sim, tem o direito ao acréscimo de 25% na aposentadoria. Como você disse que precisa do acompanhamento do seu marido, ele que digita para você. Então, eu aconselho você a procurar o seu médico, que eu acredito que você tem um médico que te acompanhe, e peça para ele colocar isso em um atestado médico, dizendo que você necessita de um acompanhamento, né, permanente do seu lado, que a sua doença incapacita para fazer as coisas sozinhas. E daí, depois disso, a gente pode te auxiliar, né, a fazer esse pedido no INSS e solicitar esse acréscimo dos 25% da sua aposentadoria por invalidez. Mas precisa que a gente comprove através de cartas médicas, né, que você precisa desse acompanhamento. Agora a pergunta do David. Ele diz que tem perícia marcada agora para o dia 25. Ele vai poder passar por essa perícia? Daí Ele diz ainda se ele tem direito ao 13º porque ele está afastado. Sim, perfeito. David, sim, você vai passar pela perícia. Como eu disse no início da fala, as perícias, gente, continuam normalmente. Então, David, o horário, o senhor deve saber qual é o dia e o horário. Pode comparecer na agência que a perícia será feita. O resultado vai sair após as 9 horas, após as 21 horas do mesmo dia que o senhor passar na perícia. O 13º, o senhor vai ter direito, sim, claro que proporcional ao tempo que o senhor ficou afastado. O escritório da Defério fica aqui em Piracicaba. Olha a fachada do escritório em destaque para você. Pode pôr a fachada? Olha só, Avenida Independência, 724, na sala 33, é o Liberty Vila dos Frades, tá? Atendendo normalmente. A semana que vem ainda vai ser avaliado, né? Caso venha aí a ordem, né? Tudo leva a crer que sim. O escritório, então, ele vai parar durante o momento, mas vai continuar atendendo pelo WhatsApp, tá? Eu já vou passar o WhatsApp daqui a pouquinho. Avenida Independência 724. Importante você ligar primeiro para agendar um horário. E o telefone para você agendar é o 3377-0270, 3377-0280. E para a gente encerrar, eu quero que você coloque, por gentileza, aqui o WhatsApp, né? O WhatsApp que é da Defério, para você que é cliente, precisa tirar alguma dúvida, né? De repente, olha, chegou tal documento, você pode usar o WhatsApp, pode conversar com o Leandro pelo WhatsApp. 97403-3656. Defere no programa Piracicaba agora. Leandro e Lia, muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Neto. Agora tem que cumprimentar assim. Né? Tem que comentar assim, ó. Tchum. Ô, Neto, se a gente pode Que coisa, ver que loucura tudo isso, né? Mas se a gente pode tirar alguma coisa boa disso tudo, gente, do meu ponto de vista, é que as famílias se uniram, né, Neto? Sim. Então, numa hora dessa, um estava na academia, outro no shopping, outro no futebol, outro na igreja. Verdade. Hoje está todo mundo junto. Inclusive hoje o Pedro está aqui, meu filho, porque verdade, nesse horário ele está aí na casa da avó dele. Olha só. Nesse horário. Como nós estamos evitando o contato com a minha mãe, que é uma idosa, né? Sim. Então ele está comigo aqui, veja só, Neto. Então, aqui. se tem algo bom nisso tudo, Maria, que as famílias hoje estão reunidas, Neto. Né? Se tem alguma coisa boa, né, gente, disso a união das famílias. Neto, só uma ressalva aqui, o WhatsApp, gente, caso a Defere
sim. pare, tá? Na segunda. Do contrário, pode ligar. Então vamos fazer o nos seguinte, números. eu não vou mostrar o WhatsApp mais, segunda-feira você me dá um toque, daí eu coloco no ar. Eu falo segunda-feira. Perfeito. Ok? Neto, Só as pessoas vão passar o final de semana tirando as dúvidas com você, Perfeito. aí já viu. Antes de mostrar aí, tem um parabenizando? Sim, tem um recadinho do Alex. Mostra nosso amigo sentado aqui, rapaz. Dá um oi lá, rapaz. Pedro. Cresceu, a voz engrossou. Ele cresceu. Viu o tamanho, Maria? Ele já passou a mãe, pequenininho. já está na altura do pai, eu já não posso Olha lá, falar que maravilha, né? mais alto com ele, né? E a voz grossa, né? Você sabe que eu reparei a família toda, inclusive eu, estamos todos de preto e branco. Exatamente, É mesmo, exatamente. né, Neto? E não foi combinado, né? Não foi combinado. Fala, Maria, pois não. O Alex está deixando aqui o seu boa noite. Ele esteve lá esses dias, viu? E disse que gostou muito do atendimento. Ah, legal, lá. Que legal. O Alex esteve lá, passou com o Leandro. Sim, obrigada, né? E a gente agradece e continue voltando, Continua né? voltando, claro. Obrigado, claro. Alex. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Obrigado, Neto. Obrigado, gente. Excelente Obrigado. final Boa de noite a semana, todos. viu?